Olá, que alegria estar aqui junto com você neste programa sobre saúde e espiritualidade. Eu sou Thaís Mourão, sou mentora de inteligência espiritual e autocura. Então seja muito bem-vindo a esse programa onde nós vamos aprender muito sobre essa imensa tecnologia que você é, esse ser divino. E vamos começar hoje entendendo um pouquinho o que é essa inteligência espiritual que eu acabei de falar. Você já ouviu falar sobre inteligência espiritual? Provavelmente não, né? As pessoas conhecem mais inteligência cognitiva, que é o conhecimento mental, inteligência emocional, que é o gerenciamento das suas emoções. Mas como funciona a inteligência espiritual? Pois é, nós somos todos espíritos vivendo essa experiência humana aqui, né? Então nós temos um imenso universo dentro de nós. E essa inteligência espiritual vai trabalhar justamente nessas questões de sentido e propósito, principalmente nos momentos de maior dificuldade, dos desafios mais duros da vida, aqueles momentos em que você parece que perde o chão. E aí você se questiona: por que eu estou passando por isso? Será que eu mereço? Será que é castigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que a vida do outro é diferente? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Então, eu trouxe aqui para a gente entender quais são as 10 características de uma pessoa inteligente espiritualmente. Então, preste atenção e aí você vai observando se você tem essa habilidade já desenvolvida, essa característica, ou se é uma sugestão de um caminho que você pode começar a trilhar a partir de agora. Vamos lá? A primeira característica é o autoconhecimento profundo, um interesse genuíno por autoconhecimento. É quando você realmente quer desvendar quem você é. O que está acontecendo aí dentro de você? Porque olha só, você não é os seus pensamentos, você também não é os seus sentimentos, tampouco esse corpo físico que todos sabemos que é um uniforme emprestado, né? A gente vai devolver para a natureza. Então, por aí, se eu não sou os pensamentos, se eu não sou os sentimentos, também não sou meu corpo físico, quem eu sou? Pois é, você é a consciência que está habitando esse corpo. É isso. Você é a consciência e você é parte da consciência do todo. Então, vamos nesse caminho. Tá fazendo sentido, né? Então, primeiro se conheça, entenda essa consciência e pratique um distanciamento dentro de você, do que você pensa e do que você sente. Isso vai te ajudar a começar a observar os seus comportamentos. E esse é um passo importantíssimo no autoconhecimento, observar os seus comportamentos. O segundo ponto é agir por princípios, por valores. Quanto na sua vida você age a partir dos seus princípios? Ou você está agindo mais para agradar? Ou dentro daquilo que você aprendeu que era o correto, mas às vezes nem sabe por que está agindo daquela maneira? Ou muitas vezes você faz porque outra pessoa criou uma expectativa sobre você e você quer atender essa expectativa. Percebe como durante a vida nós temos muitos momentos em que a gente não está agindo por nós mesmos? Nós não estamos agindo de acordo com os nossos princípios. Será que eu quero mesmo fazer isso? Será que existe uma outra possibilidade? Quanto que isso está de acordo com os meus valores? Ou será que eu estou me ferindo para agir mediante o que outros esperam ou o que eu acredito que esperam de mim? Olha quanta coisa. E essa é só a segunda característica. A terceira característica é encarar as adversidades com bons olhos. Pois é, porque quem não tem problema nessa vida? Todo mundo tem, né? Mas se encararmos os problemas como oportunidades, oportunidades de quê, Thaís? De você enxergar de um outro ponto de vista, de você colocar mais amor na sua vida, de você olhar para dentro e entender o que esse desafio está despertando em você e como você pode se conhecer mais e
dominar o seu comportamento a partir desse acontecido. Então, entender que as adversidades são oportunidades da vida de você olhar mais para dentro e expandir cada vez mais. Olha como é leve encarar dessa maneira, não é? É muito mais leve. Quarta característica é você integrar-se a tudo. Seja uma pessoa conectada com tudo ao seu redor. Porque se você se coloca integrada com tudo, você entende que tudo que está acontecendo ali pertence a você também de alguma maneira. Nada é por acaso. Tudo sempre acontece com um propósito. Nem sempre a nossa mente vai entender qual é esse recado, mas o nosso corpo é extremamente inteligente e a nossa energia é extremamente sensível. Você vai perceber essas mudanças. Então, confie, integre-se a tudo. Entenda que cada um que cruza o seu caminho está ali porque vocês se atraíram. Existe uma lei de vibração que funciona o tempo inteiro e tudo é energia. Então, conecte-se com tudo e todos ao seu redor. Isso é viver com integridade e integralidade também. A quinta característica é aceitar as diferenças e valorizar pelo que são. Então, se o outro é diferente de mim, ou se a situação, ou se a pessoa reagiu àquele desafio de uma forma diferente do que eu reagiria, então eu posso entender que existe mais de um ponto de vista válido, não é mesmo? Se eu achar que só o meu jeito é certo, como que fica esse relacionamento? Como que fica eu lidar com as diferenças? Então inclua as diferenças na sua vida como uma maneira de expandir a realidade. Já imaginou se o mundo todinho fosse formado de 8 bilhões de pessoas iguaizinhas a você? 8 bilhões de clones de você. Ai, como que seria isso? Eu acho que seria um mundo minimamente chato, não é? Não porque somos chatos, às vezes somos também, mas porque seríamos previsíveis, nós não teríamos essa contribuição que todos somos na vida uns dos outros. Repare que muitas vezes a pessoa se aproxima de você como uma forma de te trazer uma complementariedade que te falta naquele momento. Pode ser uma palavra, pode ser um ombro amigo, pode ser um olhar que para você trouxe um acolhimento, uma compreensão naquele momento que foi fundamental. Então, aceite essas diferenças como uma forma de tornar o mundo mais colorido, de tornar o mundo mais intenso, mais divertido também. E aí, está se identificando com essas características? E temos ainda mais 5. A sexta característica de uma pessoa inteligente espiritualmente é a sua independência. Independência para agir além da multidão. Você já deve ter observado que a massa, né, a imensa maioria das pessoas agem num comportamento de massa. O que é isso? São condicionamentos previstos principalmente por formadores de opinião, por pessoas influentes, e aquelas pessoas acatam as decisões dessas pessoas influentes ou formadoras de opinião e agem como um comportamento coletivo dentro do que foi colocado, do que foi estabelecido. Então, saiba ser independente, saiba questionar se aquilo faz sentido para você e enxergar além. É como se toda a população fosse uma boiada, né? Imagine um monte de boizinhos caminhando juntos e você conseguisse levantar e enxergar além, independente. Fala, poxa, mas para onde estamos indo? Por que estamos indo? Qual é o objetivo? Qual é o caminho? Por que eu estou aqui? Então, seja independente, tá? A sétima característica de uma pessoa inteligente espiritualmente é ter a mente aberta. Se você for cheio de
preconceitos ou pré-conceitos sobre qualquer assunto na vida, você vai estar limitando a sua visão de mundo. Então, expandir, ter essa mente aberta, não significa que você vá aceitar ou concordar com tudo. Você tem o seu livre-arbítrio, você tem os seus valores e princípios. Isso é muito importante. Mas, quando você age de forma preconceituosa, você nem dá espaço para ouvir, conhecer ou até mesmo experimentar algo diferente. Então, ter a mente aberta é não julgar. É, acima de tudo, não julgar aquilo que você está lidando, que é diferente para você. Então, mente aberta, ok? A oitava característica de uma pessoa inteligente espiritualmente é colocar as coisas num contexto mais amplo. Por quê? Quando a gente está mediante um conflito ou até mesmo resolvendo um problema, um desafio do dia a dia, a gente tende a olhar para aquilo de uma maneira muito dolorosa e muito focada. Então você só olha para a dor e o que aquilo está causando em você. E quando você distancia esse olhar, coloca as coisas num contexto mais amplo, você pode enxergar de repente que aquele conflito não era tão grande assim. E que pode ser que ele não pareça tão difícil assim ou tão insolúvel assim. Você amplia e nisso você vai integrando, incluindo outros olhares. E dessa maneira torna tudo mais fácil de resolver, entende? Então coloque as coisas neste contexto mais ampliado, ok? Porque quando você olha muito fechado, você não consegue enxergar que às vezes a solução está logo ali do lado. A nona característica de uma pessoa inteligente espiritualmente é a espontaneidade. Ouvir a sua intuição. Você já ouviu a sua intuição? Você tem uma intuição e ela pode ser desenvolvida para que você ouça com mais frequência. Intuição não é necessariamente ouvir uma voz ou sentir, mas sabe aquela vozinha dentro da sua cabeça que às vezes diz para você: ai, não entra ali não. Ah, não, olha, te convidaram para essa festa, mas acho que não vai ser legal você ir. É uma intuição que te diz uma orientação e te torna espontânea para agir de acordo com essa sua conexão. A intuição é também uma conexão com o seu ser espiritual, de onde vem toda a orientação para o caminho de vida que você veio trilhar. Todos nós estamos aqui por um propósito. E vamos falar sobre propósito também, mas num outro programa. E a décima e última característica da pessoa inteligente espiritualmente é ser compassiva e empática. Quanto você tem de compaixão na vida. E compaixão não é dó. Muita gente confunde compaixão com sentir dó. E aí você olha uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade e você pensa: ai, tadinho, ai, coitado. Sabe o que acontece quando você diz isso para alguém ou sobre alguém? Lá no teu inconsciente, você nem percebeu. Mas quando você diz que alguém é coitado ou ai que dó, é porque você está julgando lá atrás da sua mente, você está julgando aquela pessoa incapaz de sair daquela situação. Olha que forte. E quando você julga o outro incapaz de sair daquela situação, você está se colocando numa posição de superioridade. Por quê? Se o outro não é capaz e eu estou com dó, é porque eu me sinto superior àquela pessoa. Percebe? A nossa mente, às vezes, ela prega umas peças na gente. Por isso que a gente precisa observar o nosso comportamento. Então, sentir compaixão é você se sensibilizar, sim, com a dor do outro, com a sensibilidade que existe naquela situação. Mas fazer aquilo
que te cabe, aquilo que você pode fazer para ajudar a pessoa a resolver, a se levantar lado a lado. Porque todos temos uma centelha divina em nós. Todos somos Deus em ação. Então, se eu julgo o outro inferior e eu sou superior, acho que a gente está caindo numa armadilha do ego aí, né? Então, compaixão. Sensibilize-se sim. Ajude sim naquilo que você puder, sem esperar reconhecimento nem nada em troca e reconhecendo que o outro tem a mesma força, o mesmo poder e a mesma centelha divina que você. É isso. Então, conta para mim o que você identificou dessas características na sua vida já hoje, porque a gente está em constante transformação. E escreve para a gente também no canal do YouTube, no programa Saúde Integrativa. Você pode escrever nos comentários que eu vou ter um prazer imenso em responder, em retornar e saber sobre você, conhecer um pouco mais das suas habilidades já desenvolvidas e como que a gente pode potencializar tudo isso. Até a próxima vez. Hoje eu queria falar com vocês sobre algumas dicas que são pequenos comportamentos, mas que geram um grande impacto na saúde. Coisas simples, como por exemplo, a gente absorver os raios ultravioleta do sol através do extrato lúcido das mãos. A gente tem uma maior capacidade de absorção através desse extrato lúcido. Isso faz uma grande diferença, por exemplo, dentro da odontologia, não só em âmbito sistêmico, né? Mas a vitamina D ela é fundamental para uma saúde óssea, para a osteoimunologia, dentre outras. Mas só através do raio ultravioleta que a gente vai conseguir fazer com que essa vitamina D fique biodisponível para o organismo. E é um pequeno detalhe, por sinal, pode ser feito junto com o aterramento. Então já tirar o sapato, aterrar, colocar os pés no chão ou na grama, e isso já vai fazer uma grande diferença na saúde.